Olá! Você já parou para pensar por que algumas ações simplesmente decolam enquanto outras parecem ficar para trás dependendo do momento da economia? Pois é, a resposta para isso está num conceito fundamental do mercado, as empresas cíclicas. E é exatamente sobre elas que a gente vai conversar hoje para entender o que são e por que saber disso pode mudar o jogo da sua estratégia de investimentos. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa com o básico. O que são essas empresas? Depois, vamos entender a relação delas com o ciclo econômico, ver exemplos reais na bolsa, comparar com o oposto delas, as empresas defensivas e, claro, fechar com o mais importante, como investir nisso de forma inteligente. Então vamos lá, direto ao ponto. O que, afinal de contas, faz uma empresa ser chamada de cíclica? A ideia é bem simples, na verdade. Uma empresa cíclica é aquela que vive uma relação de dependência total com a economia. Pensa assim, se a economia vai bem, está tudo crescendo, o sol está brilhando, as vendas e o lucro dessa empresa sobem junto. Agora, se a economia entra numa crise, o tempo fecha, o desempenho dela desaba na mesma intensidade. Em outras palavras, o lucro dessas empresas meio que dança conforme a música da economia. E por que isso acontece? Porque elas vendem coisas que a gente não considera essenciais. Pensa em viagens, um carro novo, aquela reforma em casa. São coisas que, quando o cinto aperta, a gente acaba adiando, né? E essa música da economia que a gente falou, o que é isso exatamente? É o que os economistas chamam de ciclo econômico. Vamos entender como ele funciona e como ele bate em cheio nessas empresas. Toda a economia funciona em ondas, passando por essas 4 fases. Tudo começa na expansão, otimismo no ar, mais gente empregada, todo mundo consumindo. Aí vem o pico, que é o auge da festa, mas é onde a inflação pode começar a aparecer. Depois, a coisa vira, vem a recessão, a atividade diminui e o crédito some. E, finalmente, a recuperação, quando a confiança começa a voltar e a economia se prepara para um novo ciclo de crescimento. E isso se repete de novo e de novo. E é aqui que a conexão fica cristalina. Na fase de expansão, com mais dinheiro no bolso e confiança lá em cima, as empresas cíclicas bombam. Vendem mais carros, mais pacotes de viagem, mais apartamentos. Agora, na recessão, elas são as primeiras a sentir o baque. As vendas e os lucros podem ter quedas bem fortes. A sensibilidade delas é altíssima. Certo, a teoria já está clara. Mas na prática, na vida real, onde a gente encontra essas empresas lá na Bolsa de Valores? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. O varejo, por exemplo, depende totalmente do poder de compra das pessoas. A construção civil é super sensível aos juros e oferta de crédito. As empresas de commodities, como minério de ferro e petróleo, dependem da demanda do mundo inteiro. Turismo e lazer só decolam quando tem dinheiro sobrando e confiança. E sim, até os bancões são cíclicos porque o lucro deles vem, em grande parte, do crescimento do crédito na economia. E não para por aí, viu? A lista é grande. Setor automotivo, produtos de luxo, mídia, eletrônicos, todos seguem essa mesma lógica de serem compras que a gente pode deixar para depois, se a situação apertar. Sabe qual é uma ótima forma de entender de vez o que é uma coisa? É comparar com o seu exato oposto. E é o que a gente vai fazer agora, colocando as empresas cíclicas lado a lado com as defensivas. As empresas defensivas, que também são chamadas de não cíclicas, são aquelas que vendem o que a gente precisa para viver, o básico do básico. Pensa na conta de luz, na comida do supermercado, nos remédios. Não importa se o país está em crise, as pessoas vão continuar consumindo essas coisas. E quando a gente coloca as duas lado a lado, a diferença no perfil do investimento fica gritante. As ações cíclicas têm um potencial enorme de ganho quando a economia vai bem, mas o preço disso é uma volatilidade bem maior. Já as defensivas, essas são o porto seguro. Elas garantem mais estabilidade mesmo na crise, com lucros mais previsíveis. São perfis de risco e retorno completamente diferentes. E os exemplos de setores defensivos são exatamente aqueles que a gente imagina, né? Empresas de energia elétrica, saneamento, alimentos e bebidas e o setor de saúde. A demanda por esses produtos e serviços é praticamente constante e é isso que traz resiliência para essas companhias. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, os exemplos e as diferenças, vamos para a parte que interessa. Como a gente usa todo esse conhecimento para investir com mais estratégia? A pergunta de $1 milhão aqui é: qual é a hora certa? Porque quando o assunto é ação cíclica, o timing é quase tudo. Comprar no auge do otimismo ou vender no fundo do poço do pessimismo pode ser fatal para o seu resultado. Para tentar acertar esse timing, a gente precisa virar quase um detetive da economia. É fundamental ficar de olho nos sinais vitais, como a taxa de juros, a inflação, a confiança do consumidor,
o crescimento do PIB e, claro, o desemprego. Se esses indicadores começam a melhorar, pode ser um sinal de que uma boa janela de oportunidade está se abrindo para os setores cíclicos. Certo. Digamos que a gente analisou os sinais e eles parecem positivos. E aí, como é que a gente transforma essa análise em uma ação concreta na carteira de investimentos? Uma boa estratégia pode ser resumida em 4 passos bem diretos. Primeiro, confirme em que fase do ciclo econômico a gente realmente está. Segundo, mesmo nos setores cíclicos, escolha as empresas que são líderes, aquelas mais fortes e saudáveis financeiramente. Terceiro, isso aqui é crucial, diversifique. Nunca aposte tudo só no crescimento. Equilibre a carteira com a estabilidade das ações defensivas. E quarto, continue monitorando tudo, sempre pronto para ajustar suas posições. E esse alerta não é exagero. Olha só o que diz a Suno Research. O risco de raro momento é real e pode custar muito caro. Lembre-se que a mesma volatilidade que pode gerar lucros gigantes na alta é a que provoca perdas enormes na baixa. Portanto, no fim das contas, a grande lição aqui é o equilíbrio. Uma carteira de investimentos realmente forte é aquela que sabe combinar o potencial de crescimento das ações cíclicas com a segurança das ações defensivas. Uma acaba protegendo a outra, e isso permite atravessar todas as fases do ciclo econômico de forma mais tranquila. E para a gente fechar, fica a reflexão. Como está o portfólio de investimentos hoje? Ele está preparado para o que vem pela frente? Está posicionado para ganhar com uma possível expansão, mas ao mesmo tempo protegido para uma eventual recessão? Fazer essa análise já é o primeiro grande passo para investir de forma muito mais consciente e estratégica.